Já entraram. Já entraram. Não... Aliás, ontem eu fui fazer uma live, né? Meu Deus, que coisa difícil. Se eu tivesse que ganhar a vida como youtuber, eu tava falido. Não é fácil não. Vocês já fizeram live aí? Meu Deus do céu. Tem uns que tem o TikTok aí, sei lá o nome daquele negócio lá. O pessoal faz um vídeo aí, mas é coisa rápida. Aí, ontem o rapaz aí ficou 2 horas pra achar um foco da minha pessoa. Se você colocasse o óculos, você ia enxergar melhor. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, entra no grupo e avisa a galera. Eu vou pedir para o pastor Juliano dar esses recados, porque ele é muito melhor do que eu. Entra no grupo aí, é no grupo que tem que entrar? Quando vocês pedem isso, eu nunca sei o que é para fazer. Mesmo porque... É verdade, eu não tenho Facebook. Eu uso só da minha esposa para dar uma olhada, mas não mando nada, porque é dela e ela não gosta que eu mexa nas coisas dela. Então, e eu não quero abrir um para mim. Então, eu só olho e fico pensando, como é que eles chamam o pessoal no grupo? Tá bom. Tem algum recado para dar? Aliás, eu vou precisar de ajuda hoje na limpeza, viu? Tem umas 2, 3 pessoas que são ponta firme que, infelizmente, não vão poder participar. Então, você que puder, nos ajude. Tá vendo? Era melhor ter entrado antes, não, Cezinha? Vocês estão muito sérios hoje, pelo amor de Deus. Tô ficando preocupado, mano. Esse cara só zoou ali já. Meu Deus do céu. Foi fazer a live com a pessoa que mais bagunça na igreja. É ele mais um. Pode aí? Vamos começar? Coloque-se de pé, vamos orar. Levante as suas mãos. Peça para que o Senhor fale contigo nessa noite. Peça para que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Que a palavra dele possa cair no bom terreno, possa produzir frutos. Parece que nós nos encontramos meio engessados, ainda mais com essa máscara na cara. Estamos engessados, mas ainda dá para falar. Aleluia. Tem uns que falam mais forte, né? Que nem o pastor Juliano, eu ouço os gritos de aleluia dele no meio do louvor, mas o meu não adianta que não saia. Eu já não falo alto por natureza, então... Mas, Senhor, pedimos para que o Senhor fale conosco nessa noite, através da Tua palavra, apesar de toda a minha imperfeição, apesar das as minhas limitações, mas eu peço para que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Fala não somente com aqueles que estão presentes, mas com aqueles que estão do outro lado da câmara, nos ouvindo, assistindo, participando. Em nome de Jesus, pedimos a Tua intervenção, Senhor. Que a unção possa alcançar aqueles que estão aqui e aqueles que estão através de uma tela, Senhor. Porque o Senhor é um Deus presente, onisciente. O Senhor está aqui, o Senhor está acolá. O Senhor nos visita aqui, o Senhor nos visita lá. Ou melhor, visita quem está lá. Pedimos a Deus em nome de Jesus. Visita esta vinha, Senhor. Aviva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te peço e eu te agradeço. Amém. Amém? Aleluia. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Na realidade, eu não tenho uma pregação. Eu tenho só um sentimento que me veio no coração. Na realidade, eu não lembro qual foi a última vez que eu vim aqui dar um recado. Acho que foi depois que o Ivan pregou, ou o Felter, um dos dois. Foi o Felter. Cadê o Felter? Ah, que bom te ver. E aí eu lembro que eu ia fazer algum comentário. Eles falaram que eu preguei meia hora depois que ele saiu. Eu sempre brinco esse pessoal, eu vou te falar, viu? E não adianta apontar para o Ju, que foi você que falou. E eu ia fazer um comentário e me esqueci. E eu estou com esse sentimento no meu coração. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo
ou melhor, 16. Sem óculos é difícil, com óculos piora, porque embaça o negócio aqui. Todos chegaram? Lucas 16. Não sei se o pessoal está ouvindo bem. Pede para dar um feedback. Eu sei que tem essa máscara que é melhor, mas essa máscara me irrita, porque ela fica abaixando e ficar suspendendo, isso me deixa irritado. Aliás, eu peguei uma máscara que eu não uso por conta disso, então eu vou ficar com essa mesmo. Eu tento falar um pouco mais forte. Ontem eu consegui falar forte, não, Felter? Não está prestando atenção. Por isso que eu falei a pergunta para você. Vamos lá, Lucas 16, 8. Todos chegaram? Diz assim, eu vou pegar um versículo isolado, mas depois você pode ler o contexto na tua casa. Fala a respeito da parábola do mordomo infiel. Versículo de número 8 diz assim: louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido prudentemente. Aí vem uma observação. Quem está falando aí é Jesus, tá ok? E ele diz assim: pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Duro discurso esse. Uma comparação entre um e o outro. E mais triste saber que o outro são mais prudentes que os filhos da luz. Vou fazer aqui uma analogia referente à situação do qual nós nos encontramos. Eu tenho observado o reflexo do confinamento é a crise. E a crise, como consequência, ela traz inúmeros danos. E um deles é a fome. E eu tenho observado um pouco nos jornais, alguma coisa, das pessoas se mobilizando em favor de outros. Isso é uma característica bonita de ver no povo brasileiro. Acredito que isso não se limita só ao povo brasileiro, mas eu estou me referindo ao povo brasileiro. Eu não sei quantos têm acompanhado, mas pessoas já têm se mobilizado em receber donativos e distribuir para as famílias mais carentes, para as famílias necessitadas, para que essas pessoas possam sobreviver em meio à crise, em meio a essa pandemia. Porque a fome também mata. Talvez não tão rápido quanto o vírus, mas ela causa o seu dano. E é interessante que Deus me incomodou de algo do qual eu mesmo tenho falhado. E eu queria estimulá-los a voltar à prática de tal coisa. Eu vou pedir para você abrir em João capítulo 6. Abra lá. João capítulo 6. O pessoal deu algum feedback aí, Ju? Estão ouvindo? Tá bom o áudio? Falaram que tá bom? Estou tentando falar mais alto. Você não imagina aqui, que você não vê minha expressão. Eu tenho o hábito de falar baixo. Mas vamos lá. Todos chegaram? João capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? E ele perguntava isso somente para o experimentar, pois ele já sabia o que ia fazer. Esse é o nosso Senhor. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão
não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. E outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanto? E disse-lhe Jesus: mandai o povo assentar-se. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados. E fez o mesmo com os peixes. E quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vou repetir: recolhei os pedaços que sobraram. Para quê? Para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo. Jesus sabiam que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, e tornou a retirar-se sozinho para o monte. Eu fiz um comentário a respeito daquilo que eu tenho visto, e eu gostaria de fazer uma analogia do lado espiritual. É necessário, meu irmão, que em meio a esses dias que nós temos vivido, que haja em nós a mesma preocupação que os de fora estão manifestando, em poder saciar a fome daquele que tem fome e a sede daquele que tem sede. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós nos mobilizemos para tal ação. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas Jesus disse em Mateus que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede dos lábios de Deus. As pessoas tendem a atender às suas necessidades físicas, mas elas também precisam ter as suas necessidades espirituais atendidas. E é necessário que nós nos mobilizemos em atender aqueles que se encontram fracos, enfraquecidos na sua fé. É necessário que aquilo que você tem, que muitas vezes você julga que é pouco, é só um capítulo, é só um versículo. Talvez você se julgue pequeno. Observe, era um rapaz no meio da multidão. Era um rapazinho. Mas houve a disposição daquele rapazinho de entregar o pouquinho que ele tinha. E às vezes você julga aquilo que você tem de pouco valor. Sou pequeno. Talvez você diga, não sei falar. Mas há pessoas espiritualmente falando, ansiando, como essas anseiam por comida. Eu não sei se você está entendendo. E quando esse assunto todo começou, de confinamento, eu lembro que uma das frases que era muito usada, até o pastor Juliano falou muitas vezes, nós precisamos nos reinventar, 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 reinventar. E começamos a atender a necessidade das ovelhas, das pessoas, através de uma, como é que é o nome da mídia? De uma rede social. E no começo parece que aquilo estava bombando, relatórios constantes chegando. Eu tinha minhas dificuldades, sempre acabava esquecendo. Aí pedia desculpa, depois enviava. No dia seguinte eu falava, não, tenho que me policiar nisso. Mas aí depois eu acabava esquecendo de novo. Esse sou eu, infelizmente. Eu preciso mudar, preciso melhorar nisso.
Mas de uma maneira ou outra, nós estávamos trabalhando como é que se diz? Às vezes me fogem as palavras. Nos empenhando nesse trabalho, de atender, de saciar, de entrar em contato, orar. Alguns faziam vídeo, alguns oravam, alguns até profetizavam. Milagres começaram a pipocar, acontecer em nosso meio. Os testemunhos começaram a chegar nas redes sociais, daquilo que Deus estava operando. Na realidade não, Deus continua operando. Deus continua fazendo coisas, abrindo porta de emprego em meia crise, tirando um rapaz da UTI que pegou fogo, e os médicos falaram que o estado dele era gravíssimo. Pastor de Cram, pastora Selma, quantos outros testemunhos e relatos nós estávamos observando daquilo que Deus estava fazendo, mas de repente, por conta do tempo decorrido, parece que, quando eu falo isso, preste atenção, olhem para mim, não estou generalizando, tá ok? Mas às vezes a gente começa a esmorecer. E começa a deixar de ter essa preocupação, esse contato. Nós temos o conhecimento, diz em Romanos, eu acho que é Romanos que diz, o salário do pecado. Onde é que está isso? É Romanos, não é? Vocês estão aí ou não? Romanos 6, 23. Diz que o salário do pecado é a morte. Mas assim como a falta de alimento físico gera morte, o alimento espiritual também é capaz de trazer morte. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo de número 73. Todos chegaram? Eu vou ler só um versículo, ou quem sabe dois. Versículo de número 27, diz assim, preste atenção, os que se distanciam de ti, qual é a consequência daquele que se distancia de Deus? Perece, morre. Eu não sei se você está entendendo a analogia, mas primeiro eu comecei de um texto fazendo uma comparação de um para com o outro. E diz que, qual era a expressão que ele usava mesmo no primeiro texto? Agora me fugiu a memória. Os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu acho duro esse discurso. Mas é necessário entender que precisamos agir com prudência. É necessário entender que a compaixão precisa nos levar a atuar em favor daqueles que precisam de alimento espiritual. Não é à toa que a Igreja Aberta foi considerada como... Qual é a expressão que ele usa mesmo? Trabalho essencial. Não sei se você está entendendo. Alô? É necessário entender que assim, como na primeira multiplicação de Jesus, havia uma multidão que o seguia, mas estavam famintos, estavam com fome. Havia um rapazinho, que tinha algo tão pequeno. E às vezes você se julga assim,
Não tenho muito conhecimento, não sei falar, não sei me expressar, não sei lidar com tal ou qual situação. Porque é assim que as pessoas falam. Mas é interessante que ele não temeu apresentar aquilo a Deus. E debaixo da bênção do Pai, aquilo foi capaz de saciar a fome de muitos. Talvez você fale para mim que você não tem uma boa retórica, você não é eloquente, você não se expressa bem. Mas, querido, se você tem conhecimento da palavra, ainda que pequeno, e você coloca aquelas coisas em prática, isso se torna de você. E você pode expressar as suas experiências para aqueles que estão necessitados lá fora. E é capaz de salvar o espírito, a vida, a alma de muitos. Mas para que isso aconteça, é necessário que você deixe que a compaixão de Deus se manifeste através da sua vida. É interessante, porque quando Jesus caminhava e via as multidões, via os enfermos, os endemoniados, a palavra registra que Jesus olhava para eles e se compadecia como ovelhas de que não tinham pastor. Que esse mesmo sentimento volte a borbulhar em nós. Quando eu digo isso, não significa que todos se encaixam nisso. Mas se você se sente assim, talvez você desanimou, talvez você tenha esmorecido, talvez você não tenha mais corrido atrás como ia, ligado como ligava, fazer chamada como fazia, ou enfim, mandar uma mensagem. Às vezes a gente cansa até mesmo daquele a qual nós estamos investindo. É ou não é assim? Só eu sinto isso? Algum corajoso é capaz de se manifestar? Você está investindo, você está pregando, você está falando a palavra, mas a pessoa não corresponde. Às vezes desanima, eu desanimo. Mas, querido, a palavra diz que ela não volta atrás vazia, e ela vai prosperar. Ela vai prosperar. O nosso papel é sair a semear. Se estamos impossibilitados de sair a semear, eu me lembro de Paulo, quando se encontrava numa prisão, ele diz que ele estava preso, mas o evangelho podia sair dos seus lábios. Nós temos meios de comunicação, da qual trabalham ao nosso favor, e encurtam distâncias. Então, temos que nos mobilizar para semear, para abençoar, sem menosprezar. Talvez você se menospreze. Deixa eu ler um texto aqui. Abra comigo em 1 Timóteo, acho que está lá. Vamos ver se eu acho. Espírito Santo. Acho que é 1 Timóteo capítulo 4. É Paulo falando a Timóteo. Quanto tempo eu tenho, Felta? Cara, que começamos? Então vamos terminar já. Tá, vou terminar, é 1 hora de culto. Vamos obedecer. 1 Timóteo capítulo 4. Todos chegaram? Versículo de número 12. Olha o que Paulo fala ao seu pupilo Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e aonde? Na pureza. Versículo de número 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. E não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos e do presbitério. Medita nessas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera, persevera, persevera. Não esmoreça, não desanima. Persevera. Persevera o quê? Persevera nessas coisas.
porque fazendo isto te salvarás tanto a ti, como a quem? Como aqueles que te ouvem. É muito duro trabalhar com o tempo decorrido e as coisas não acontecerem conforme as nossas expectativas. É difícil. E às vezes as pessoas começam a esmorecer. Teve um culto que o Felter pregou e eu subi aqui e eu senti de dar essa diretriz. Que você possa se empenhar nesse trabalho de entregar aquilo que Deus está te dando, de dividir, de repartir. Não, se pôs a mão no arado, não volta atrás. Continua, meu irmão. Porque há pessoas em nosso meio que precisam de um telefonema. Há pessoas em nosso meio que precisam receber uma oração, uma palavra de estímulo, de incentivo, uma palavra que traga refrigério, renovo, uma palavra que fortaleça. Há pessoas em nosso meio que precisam dessas coisas. E isso não cabe só a 3 pastores ficar fazendo. Você pode ser participante disso. Vou repetir, você pode ser participante disso. Lembre-se que no meio de uma multidão havia um rapaz que se dispôs a entregar aquilo que ele tinha. E aquilo que ele tinha, que aos olhos dos próprios discípulos era pouco, foi capaz de saciar a fome daquela multidão. É pequeno, é um versículo, é um capítulo, não menospreze. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus traz refrigério. A palavra de Deus tem poder para fortalecer, para renovar. Você está manifestando o cuidado de Deus. É como lá fora, onde as pessoas se mobilizam para angariar cesta básica para poder distribuir para aquele que é mais carente. Aqui dentro da igreja, você busca do alto, Deus te dá e você reparte com aquele que está necessitado. E assim você permite que o amor de Deus, que foi outorgado através do Espírito Santo, se manifeste através da sua vida. E dessa forma você dá um bom testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida. E como diz em 2 Coríntios, da mesma maneira que você foi consolado por Deus Pai, agora você pode consolar muitos. Não menospreze, não se apequene, não se acovarde. Faça aquilo que Deus tem mandado você fazer, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Querido, é algo simples, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu falo isso e eu me incluo. Porque no começo eu estava lá firme, liga para um, liga para outro, chama aqui, chama de lá, manda mensagem, e de repente eu mesmo vou me esquecendo, vou me envolvendo com outras coisas e acabo me esquecendo. Estou aqui para confessar a minha falta, o meu erro, a minha falha, mas também estou aqui para estimulá-los a fazer, da mesma maneira que você está fazendo. Se você está fazendo, continue fazendo. Posso ouvir um glória a Deus? Coloque-se de pé. Não sei se alguém quer dividir algo. Pastor Juliano. Lígia. Aleluia. Alex. Ivan. Felter. Aleluia. Vamos orar. Abra as suas mãos. Apresente as suas mãos ao Senhor. Eu lembro que houve uma época na minha vida que o pastor de Crã falava para mim: faça assim com as tuas mãos, apresente-as a Deus. E fala para Deus: Deus, eu não tenho nada, mas eu peço que o Senhor me enche essas mãos, para que eu tenha o que distribuir com aqueles que se encontram necessitados. Senhor, nós, nesse mesmo gesto, nessa mesma atitude, apresentamos essas mãos ao Senhor vazias, mas pedimos para que a tua unção e o teu poder se derrame, e que o Senhor possa encher os nossos lábios, e que o Senhor possa nos conduzir, ainda que seja via rede social, mas que possamos nos mobilizar, Senhor, e possamos levar uma palavra que ampara ao cansado, ao aflito, ao oprimido, uma palavra que traga um renovo, que traga um fortalecimento, como foi dito hoje aqui no início do culto. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos levar o renovo da Tua parte, ó Pai.
Que nós possamos saciar a fome daquele que tem fome, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Nós nos apresentamos aqui, Senhor, e pedimos, ó Deus, enche os nossos lábios, enche o nosso coração. Houve um servo teu que o Senhor mandou para que ele fosse à rua direita, e lá falasse do Senhor ao teu servo chamado Saulo, ó Pai. O Senhor não mudou o Senhor mesmo, ó Deus. Faz isso, ó Deus. E aqueles que estão do outro lado da tela, que se encontram desanimados, que o Senhor possa trazer um renovo, que o Senhor possa fortalecer as suas forças, e que o Senhor possa também te usar para animar a outros, para fortalecer a outros, para recrear a outros, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa te mover nisso, que você possa sentir o impulso do Espírito e atender a este impulso, que você não venha resistir a esses impulsos do Espírito Santo. Eu te peço, ó Deus, move o teu corpo, em nome de Jesus. Faz-nos sensíveis à tua voz, faz-nos sensíveis ao teu toque, Senhor. E que pessoas possam ser abençoadas, através daqueles que estão aqui, através daqueles que estão atrás de uma tela. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós. Sopra, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que a tua unção venha sobre nós. Que o teu poder se derrame. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor traga um ânimo novo, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes esmorecemos, Senhor. Começamos, mas desanimamos, paramos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e que possamos nos empenhar nisso, ó Pai. Segundo a diretriz que foi dada ao teu Filho, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, e eu te agradeço. Amém. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Você que tem dízimo e oferta, você pode entregar lá, tá ok? Aleluia, Jesus. Vamos orar. Levante as suas mãos. Vamos orar por essa nação. Vamos orar pelo Brasil. Precisamos orar muito pelo Brasil. Aleluia. Jesus, a minha oração é que venha o teu reino sobre o Brasil. O teu reino é justiça, é paz e alegria. Em nome de Jesus, que a tua paz possa reinar sobre o nosso país. Que a bênção ressurreta do Senhor Jesus repouse sobre esse país. Não somente sobre o Brasil, mas sobre esse planeta, Senhor. E que esse vírus possa perder a sua força, retroceder, ó Deus, em nome de Jesus. Dá sabedoria aos homens, Senhor, para desenvolver, quer seja a vacina ou o método de tratamento, mas também, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa intervir sobre essa nação, Senhor. Abençoa essa nação, ó Pai, em nome de Jesus. Todo opositor, todo levante do diabo, todo laço do passarinheiro, a minha oração é para que seja desfeita pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz para que nós orássemos pelas autoridades, para que tivéssemos dias de paz, para que pudéssemos ir bem. Então nós abençoamos as nossas autoridades com a bênção ressurreta do Senhor Jesus. E eu também peço, abençoe esses dízimos, essas ofertas, aqueles que as trouxeram, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a tua provisão de uma forma sobrenatural, como o Senhor já tem feito, ó Pai. Traz a provisão, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Pedimos ao Pai das luzes, Senhor, porque reconhecemos que toda boa dádiva vem do Senhor, ó Pai. Então abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Livra-nos do mal, guarda-nos dessa enfermidade, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, e eu te agradeço. Amém. Amém? Tem aulinha hoje? Não. Tem aulinha, pega com quem?
Você que é mãe, pegue o material com a Gabi e administre aos seus filhos. Instrui a criança no caminho que ela deve andar. Isso é responsabilidade de você, que é pai e mãe. Você que tem que instruir. Eu sei que às vezes você se encosta e deixa que os professores aí instruam, mas você deve ser participante disso. Posso ouvir um amém? Mais alguma coisa? Amanhã estaremos reunidos aqui, se assim o Senhor permitir, às 18h15. Conto com a vossa participação. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você está abençoado em nome de Jesus. E você que pode nos ajudar, nos ajude. Tá ok? Deus abençoe.